Hoje a gente vai pegar a nossa Bíblia amiga e nós vamos abrir lá em Mateus, capítulo 18 e o versículo 11, que diz assim: Porque o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Você sabe o que é uma parábola? Então, Jesus, quando andou aqui na terra junto com o seu povo, ele gostava muito de contar histórias em forma de parábolas. Parábola é algo que a gente conta algo de uma forma, mas você pode interpretar de uma maneira que você aprende alguma coisa. Mais ou menos você entendeu? Então, agora a gente vai falar sobre uma parábola que Jesus nos contou sobre a ovelhinha que se perdeu. Isso mesmo, a ovelhinha que se perdeu. Para isso, a gente vai precisar de um pastor. Isso mesmo, um pastor de ovelhas. Você sabe o que é um pastor de ovelhas? Um pastor de ovelhas... Peraí, que o pastor tem que se arrumar, tá? O pastor de ovelhas... Olha só, eu sou um pastor de ovelhas agora, tá? A Bíblia fala, Jesus falou, por parábola, que havia um pastor de ovelhas e ele tinha muitas ovelhas. Ele tinha 100 ovelhinhas. E esse pastor de ovelhas, ele levava as suas ovelhinhas pro monte, ele cuidava das suas ovelhinhas, ele sabia o nome de cada uma dessas ovelhinhas. Ele cuidava tão bem dela. Ele sabia o nome. Tinha a ovelhinha Dó, a ovelhinha Bé, a ovelhinha Si, a ovelhinha Bebê, a ovelhinha Cacá, a ovelhinha Dorinha, a ovelhinha Juquinha. Tinha todas as ovelhinhas. Ele tinha 100 ovelhinhas. E ele cuidava dessas ovelhinhas em todos os lugares onde eles iam. Quando ele levava elas para o monte para comer, quando ele levava elas no monte para passear, quando ele levava ela perto do rio para tomar água, ele cuidava das ovelhinhas dele, porque ele tinha um cuidado muito especial com as suas ovelhinhas. Esse pastor sabia cada uma delas, como elas eram, o que elas gostavam de comer, aonde elas gostavam de tomar água. Ele tinha um cuidado muito grande com as suas ovelhinhas, sempre cuidava delas. Quando vinham os ursos, ele defendia as ovelhinhas dos ursos e não deixava que os ursos comessem as suas ovelhinhas. Ele espantava todos os ursos, cuidava das suas ovelhinhas. A mesma coisa acontecia quando vinham os lobos do deserto que queriam comer e atacar as suas ovelhinhas. Esse pastor defendia. Não tinha urso e nem lobo malvado que pudesse pegar suas ovelhinhas, porque esse pastor cuidava muito bem das suas ovelhas. Só que Jesus falou que um certo dia, esse pastor estava contando as suas ovelhas. Ele estava contando todas elas. Quem sabe ele fosse guardá-las no abrigo, colocá-las no abrigo para passar a noite. E assim foi. Ele começou a contar uma ovelhinha, 2 ovelhinhas. A Cacá tá bem, a Belinha também está aqui, a ovelhinha Bebé, a ovelhinha Si. Todas as ovelhinhas estão aqui. E ele foi contando. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Tá faltando uma ovelha. Aonde essa ovelha se meteu? Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 97, 98, 99. Tá faltando uma ovelha. Eu acho que deixa eu ver, a Cida tá aqui, a Cacá tá aqui, a Bé... A Clarinha tá faltando. Aonde será que a minha ovelha se meteu? Sabe o que esse pastorzinho fez? Ele deixou as 99 ovelhas no monte e saiu procurar a sua ovelha que estava faltando. Mas e agora? Aonde procurar essa ovelha? O monte é tão grande, o deserto é tão grande e há tantos caminhos aonde uma ovelhinha pode se meter. Mas ele saiu procurar sua ovelha incansavelmente. Esse pastor não desistiu da sua ovelhinha. Passou algum tempo e ele encontrou a ovelha Clarinha. Ah, tadinha, ela estava machucada, ela estava dodói. Ela se afastou do rebanho, ela se afastou do seu grupo. E quando ela se afastou do seu grupo, não tinha um pastor para cuidar dela. Então ela fez dodói, ela teve machucadinhos. Quem sabe o lobo pegou ela, machucou ela, ou até mesmo o urso, porque quando ela estava longe do rebanho, o pastor não podia cuidar dela. Ela se afastou. Mas agora tudo vai melhorar. O pastor pegou a sua ovelhinha no colo, colocou nos seus ombros e levou para casa para cuidar dela. E o pastor gostava tanto das suas ovelhinhas
que ele cuidou dos dodóis, ele limpou a sua ovelhinha e com muito amor ele sarou a ovelhinha. Agora a ovelhinha estava bonitinha novamente, sem nenhum dodói. Sabe por quê? Porque o pastor que ama as suas ovelhas, ele cuida das suas ovelhas. E a palavra de Deus nos diz que qual pastor, porventura, não deixaria as 99 ovelhas lá no monte e sairia à procura da sua única ovelhinha que se perdeu? O pastor, o dono das ovelhas, sabe o valor que cada ovelhinha tem. Ele poderia muito bem ter deixado essa ovelhinha perdida, deixado ela para longe e ter ficado com as suas 99. Porventura, aqui não são mais ovelhas do que uma ovelhinha só? Pois é, para o pastor, toda ovelhinha tem valor. Uma única ovelhinha tem valor. Cada ovelhinha é única. E sabe, criança, eu e você somos ovelhinhas do Senhor Jesus. O Filho do Homem, que é o versículo que a gente leu na Bíblia, que veio salvar aquele que se havia perdido, é Jesus. Jesus é o nosso pastor. E para Jesus, nós somos as suas ovelhinhas. Sabe? Tirando aqui o pastor, agora, Jesus é o nosso pastor. Ele usou a parábola falando desse pastor que se preocupou com as suas ovelhas, pois sendo dono de tantas ovelhas, quem sabe uma ovelhinha, que nem eu já disse, não faria diferença. 99 ovelhinhas para quem tem 100, deixa uma ovelhinha perdida. Mas não, o pastor se preocupou com aquela ovelhinha e trouxe ela de volta ao rebanho. Então, Jesus é o nosso pastor. Jesus é o bom pastor. Jesus é o Filho do Homem que veio buscar aquele que se perdeu. A ovelhinha perdida somos eu e você, que outrora estávamos perdidos no mundo, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós nascemos com vontade de pecar e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio buscar e salvar aquele que havia se perdido, aquela ovelhinha que havia se perdido. E ele fez, quando ele achou a ovelhinha que somos nós, ele fez uma grande festa, porque ele veio justamente para isso, para salvar aquele que se havia perdido, porque a vontade de Jesus é que nenhum dos pequenininhos se percam. Eu e você somos os pequenininhos de Jesus. Eu e você somos amados de Deus. E não é da vontade dele que nem eu, nem você, nem o seu amiguinho, nem o papai, nem a mamãe se percam dos seus caminhos. Jesus nos quer assim, bem pertinho dele, como ovelhinha no seu colo. É o que Jesus quer. Quer cuidar de nós, sarar os nossos machucados, cuidar das nossas feridas que o mundo lá fora fez. Jesus quer cuidar de nós. Jesus quer nos dar amor. E é isso que hoje ele vem dizer para você. Que ele te ama e que ele quer cuidar de cada detalhe da sua vida, se você deixar. Eu espero que você tenha gostado dessa historinha, dessa parábola de Jesus, e que você venha espalhar para muitas pessoas que Jesus nos ama e que o amor dele é tão grande, mas tão grande, que ele é capaz de deixar 99 ovelhinhas no monte e ir à procura daquela única ovelhinha que se perdeu. Um grande abraço para você, beijo no seu coração, fica com Deus, até mais.